O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesses últimos dias antes do início do tempo do Advento, que se inicia domingo, a Igreja proclama para nós, sempre como primeira leitura, já nessa última semana, o livro do profeta Daniel, que são visões apocalípticas, né? E de revelação a respeito do final dos tempos, mas da vinda do Messias. E nós vamos iniciar o tempo do Advento justamente para esperarmos a vinda e prepararmos a vinda do Salvador. E os evangelhos também, sempre da escrita de São Lucas, as parábolas de Jesus a respeito do fim dos tempos, da renovação de todas as coisas, a partir da leitura que essa comunidade de São Lucas foi convidada a fazer de um fato que eles viram, que foi a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém no ano 73, 74. Então, para o povo ver que 40 anos após a morte e ressurreição de Jesus, com tantas pessoas aderindo à fé, à igreja, ao cristianismo, ao mesmo tempo tantas pessoas perseguindo e não querendo, e vendo a queda do templo e da cidade santa sendo incendiada, quebrada, Lucas vai relembrar àqueles que o leem pela primeira vez essas palavras de Jesus, que nos ajudam a entender o drama da vida, né? O drama do mundo, o drama da igreja, o drama da sociedade e o drama de cada coração dentro de nós mesmos. Essa luta entre o bem e o mal, essa nossa dificuldade de aceitarmos Jesus por inteiro. Então, o povo via ao redor de si pessoas que aceitavam a mesma fé odiada por outras pessoas. Viam catástrofes, tragédias fora, ao redor de si, enquanto ao mesmo tempo também aconteciam tantos sinais, prodígios e maravilhas. E essa leitura a gente vai fazendo dentro da gente também. Tem dia que a gente aceita, tem dia que a gente rejeita o próprio Deus. Tem dia que a gente está verde brotando como a figueira, tem dia que a gente está destruído como o templo. E tudo isso nos fala da brevidade da vida, da fragilidade da vida e de só uma coisa que não passa, o Evangelho. Os céus, a terra passarão. E o povo via isso. Nós também vemos céus e terra passando, o tempo passando, a vida passando, a saúde passando, o dinheiro que passa, a beleza que passa, poderosos e famosos que passam. A sociedade às vezes está melhor, está pior. Nossa vida social, comunitária, às vezes está melhor, às vezes está pior. Esse passa, tudo passa. Só uma coisa não passa, só uma coisa se perpetua dentro dos corações e só uma coisa nos faz ficar firmes dentro de tanta coisa que está passando e caindo, que é o Evangelho. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. O Evangelho é eterno, o Evangelho é válido hoje para você e para mim. Por quê? Porque a palavra de Jesus corresponde, ela encaixa, ela é a medida certa para o tamanho da nossa alma, para o tamanho da nossa vida. O ser humano, seja 2000 anos atrás, seja hoje, ele nasceu para conhecer, amar, servir e se unir a Deus. Isso não muda. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser brasileiro, você pode estar no Vietnã, pode ter nascido lá 2000 anos atrás, pode ter nascido hoje. Isso é uma realidade da alma humana, da nossa natureza. Esse é um anseio de todos nós. É por isso que o Evangelho é para hoje, é para amanhã, como foi para ontem, porque Jesus Cristo corresponde às ânsias mais profundas da nossa vida. Quando a gente lê a história de um São Francisco de Assis, ou de um São Maximiliano,
Quando a gente conhece a história de São José, da Virgem Maria, ou a história de Moisés e Abraão, nós somos tudo igual a eles. Eles tiveram as mesmas ânsias, necessidades do que nós temos também. Então, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, nas suas potencialidades, nas suas necessidades, e a resposta para todos nós e para todas as coisas não é outra a não ser Jesus de Nazaré. Ele é aquilo que é eterno, Ele é aquilo que corresponde. Então entra moda, entra isso, sai aquilo. Nós somos iguais no tamanho da nossa alma. Nossa alma é infinita e só o infinito nos preenche. E o infinito é Cristo. Nós nascemos para um reino, como foi o Evangelho de domingo, um reino, Pilatos, que não é desse mundo. Um reino que não se instaura arrumando soldado para brigar contra alguém. Um reino que não é desse mundo. E esse reino que não é desse mundo cabe dentro de nós. Ele é do nosso exato tamanho e um pouco maior, né? Até nos preenche e nos dilata. Por isso os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E nós temos essas leituras sempre do profeta Daniel dessa semana, essas visões muito alegóricas, apocalípticas, para falar dos reinos que o povo judeu no exílio via acontecer. Nabucodonosor, o outro que entra, o outro que cai, vai para a Babilônia, volta a Babilônia. E tudo isso o povo ia vendo, e Deus dando essa grande catequese através dos seus profetas, do comum, eles são tão gigantes, você viu ali? Mas aí vem um leopardo, morde ele, uar! As guerras, as tragédias, as coisas inesperadas, estava indo tudo tão bem, aí explode lá a bolsa de valores, o dólar sobe, o dólar baixa, estava tudo tão certo, o avião da menina cai, Deus o livre. Essas imagens estão alegóricas para falar que por maior que seja o poder, a beleza, a saúde, tudo é muito frágil e está debaixo de uma mão chamada providência divina, é ela que está guiando todas as coisas. E aí Daniel vai falando de tempos difíceis, Daniel vai falando de tempos complicados para o povo, mas todas as gerações vivem isso, e a humanidade cada vez mais vai viver isso, até que viva por uma última vez e Cristo volte e reine sobre todos. E aí ele vai dizendo então que nessas visões noturnas, ele diz que é de noite, insistir na visão noturna, ou seja, é um homem de fé, é um homem que está buscando, porque a noite é tempo de você ficar vendo, a noite é tempo de dormir. Mas Daniel está acordado, porque está com insônia, porque está com medo, porque não tem fé que Deus cuida de tudo, então fica com os olhos esbugalhados, taladão assim, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Não, essa visão noturna de Daniel, as vigílias de Daniel, são vigílias de amor, de doação, de quem busca resposta, de quem busca direção. Então não é a ausência do sono, falta de fé. Porque, meus irmãos, muito dessa nossa ausência de sono, do eu não consigo dormir, é falta de fé. Por que eu não posso dormir? A gente tem a mania do controle. De algum modo louco, a gente acredita que ficando acordado, rolando no travesseiro, pensando no assunto, as coisas vão se resolver. Sono, não na missa, né? Não na missa. Aí na missa é tentação, na missa é o diabo que não quer que você escute. Senta direito, ajeita a coluna aí, mexe o bumbum que o sangue circula. Isso, lá atrás você já sabe como funciona. Tacar o microfone aí, você sabe que eu acerto. Mas o sono é um sinal de fé. O sono é um sinal de fé. O Salmo diz, porque não dorme nem cochila aquele que te vigia, o guarda de Israel. Então você pode dormir, tem alguém acordado por você e por mim. Tem alguém trabalhando nos corações que precisam ser resolvidos, os corações, as portas que precisam ser abridas, tem alguém indo buscar a chave lá, é Deus, você pode dormir. Então o sono é um sinal de uma fé saudável, de uma fé expectante, de uma fé entregue. Mas Daniel está acordado. E por que ele está acordado? Porque ele quer conhecer a vontade de Deus no meio da bagunça que ele está vivendo na Babilônia. E aí Daniel entendeu que ou ele rezava na hora que todo mundo dormia, ou ele não rezava, porque Daniel era o que ali, nessas alturas do campeonato? Ele era primeiro-ministro do imperador, não é isso? Saído da cova dos leões, capacitado como ele era, ele recebe poderes. Esse homem não tinha tempo para rezar durante o dia. Então o que ele faz? Todo mundo cochila, ele aguenta mais um pouquinho, e durante a noite ele insiste, diz a palavra, não é? Eu insisti no que estava vendo, e foi vendo tragédias, foi entendendo tragédias que tinham acontecido,
foi percebendo tragédias que iriam se iniciar, mas aí vem a boa notícia que Deus deu a Daniel, porque sempre Deus nos dá uma boa notícia, minha gente. Deus nunca nos deixa sem esperança em nada. E aí então ele vai dizer na leitura, continua insistindo na visão noturna: e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença, e foram-lhe dados poder, glória, realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, seu reino um reino que não se dissolverá. E o que ele viu, porque insistiu na fé, vindo entre as nuvens, porque a fé e a vida da gente nunca é um céu azulzinho sem nuvem nenhuma, vindo entre nuvens. Num primeiro momento você não enxerga entre nuvens o que tem ali. Vindo entre nuvens ele viu o Cristo vindo. E é por isso que daí Daniel vai compor esse cântico que a gente está usando como salmo a semana inteira. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. E ele convoca a criação, montes e colinas, plantas da terra, mares e rios, fontes e nascentes, baleias e peixes, pássaros dos céus, feras e rebanhos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, porque ele é sem fim pelos séculos. E aí o Evangelho, Jesus então está resumindo aquilo que a gente ouviu a semana inteira. Quando vocês virem todas essas coisas acontecer, né? Jesus vai dizer: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotinhos, logo sabeis, o verão está perto. Os brotos. Quando a gente vê broto, o verão está perto. E até para Jesus aqui, até para a cultura de Jesus, a imagem do verão é muito mais positiva que a imagem do inverno, né? A imagem do verão como a vida que renasce, como a vida que recomeça. Quando você vir todas essas coisas, é como a figueira. Você não vê o brotinho e fala: ó, o verão está chegando, vamos aguentar mais um pouco, que daqui a pouco tem verão. Quando você ver tudo isso acontecendo, o verão está perto, o reino de Deus está chegando. E aí nós poderíamos nos perguntar assim: quais coisas eu poderia ver ou estou vendo que me dizem que o verão está perto, que o reino de Deus está próximo? Para nós, meus irmãos, que tememos a Deus, para nós que amamos e buscamos a Deus, sabe qual coisa me indica que o verão está próximo na minha vida? Que o reino de Deus está perto de mim? Sabe qual coisa? Todas. Carta de São Paulo aos Coríntios: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas, e todas são todas. Portanto, meus amados, olhando aqui para o Padre, quando verdadeiramente a gente anda com Deus, todas as coisas estão e são sinais de um reino se aproximando de mim. A saúde e a doença é sinal de que o reino está perto, é sinal de que Deus é perto, de que Jesus está perto. A alegria e a tristeza é sinal de um verão para mim que está chegando. A saúde e a doença, riqueza e pobreza, sucesso e insucesso, novos amigos ou perdendo os que tinha, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para a vinda do reino. Queridos, tudo é visita de Deus, a vida não é vazia. A vida não é vazia. E ela não só está preenchida nas coisas boas, sensivelmente boas e alegres que a gente vive. Também o sofrimento é contido de Deus, contém Deus. Também um entrever, um insucesso, também um deserto, contém Deus. Todas as coisas anunciam um verão está chegando para você, para mim, para todos nós. A vida não é vazia. E Jesus falou isso, resumindo uma série de catástrofes desgraceiras que estava para acontecer. E se os sofrimentos são prenúncio e instrumento de aproximação de Deus, por que não pode ser também prenúncio da aproximação de Deus? As bênçãos, as vitórias, o sucesso, a vida, tudo contém Deus para aquele que ama a Deus. Tudo tem céu para quem busca a Deus. Tudo. E tudo é tudo. Em tudo Deus vai nos moldando, nos fazendo, nos colocando no forno. Deus nos põe no forno e nos assa com tudo. Para esse fogo do forno estar aceso para assar o pão,
ou para cozinhar o barro do vaso novo, Deus usa do quê quando nos coloca no forno? Quando você diz sim a Deus, quando você diz eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, o que Deus vai fazer com você? Ele vai te aceitar e te colocar no forno, para assar agora, tem que assar, né? Quando Deus pega os ingredientes da nossa vida, quebra todinhos, bate ali na batedeira da fé e da igreja, agora precisa colocar no forno. E como é que esse fogo fica aceso para a gente ir sendo assado como um pão, feito como um barro? O que mantém esse fogo aceso na vida do cristão? Tudo. Tudo é Deus tacando lenha no fogo para o fogo continuar aceso. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas certas, as coisas incertas, tudo é graveto para Deus fazer em nós a sua obra. E nós ouvimos aqui Jesus terminando o evangelho dizendo: então, em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. Todos esses ciclos da história acontecem, todo olho vê, a gente percebe na vida dos nossos irmãos, a gente percebe na vida da nossa família. Essas realidades do evangelho acontecem, ninguém morre sem ver, meus irmãos. E isso é um pouco o drama da nossa salvação. Ninguém morre sem ver o reino de Deus. Está diante dos nossos olhos, essas coisas todas que a gente escuta todo dia na palavra. E aqui está a importância da palavra de Deus todo dia na nossa vida, todo santo dia. Ninguém passa nessa vida sem ter visto todas essas coisas. Muita gente passa sem ter reconhecido, mas que viu, que passou. Porque passa por nós, essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. E nós não vamos passar nessa vida sem que todas as coisas do evangelho aconteçam conosco. Portanto, na sua vida, na minha vida, nós não vamos passar nessa vida sem ter acontecido em nós o advento de Cristo, o Natal do Senhor. Na sua vida vai ter muitos natais, muitos nascimentos de Jesus, na minha vida também. Nós não vamos passar nessa vida sem vivermos muitas experiências de tudo aquilo que Jesus viveu. Acontece com você e comigo. Os momentos onde Jesus andou sobre as águas, quantas vezes a gente também, graças a Deus, não se sentiu tão poderoso, forte, vivo, capaz de andar sobre a água, se fosse o caso. Mas nós também não vamos passar essa vida sem sermos traídos por um Judas. Nós também não vamos passar por essa vida sem ter que beber o cálice que a gente não queria beber. Essa geração, essa vida não vai passar sem que aconteça tudo que aconteceu com Jesus em você e em mim. Também a cruz, também a morte, também a renúncia, também tudo que aconteceu com Jesus. Gente, nossa vida nada mais é do que a repetição e a atualização de Cristo nesse mundo. Jesus acontece no mundo através de você e de mim. Os mistérios dele são em nós também. E aí Jesus vai terminar dizendo: por isso, céu e terra passarão, minhas palavras não passarão. Minhas palavras ecoam, ficam e fazem o que sempre fizeram, para sempre, em quem tem o coração disponível a Deus. Deus não desperdiça nada para fazer em nós a sua obra. Portanto, queridos irmãos e irmãs, olhai a figueira. Quando vedes dando brotos, o verão está perto. E aqui está o dom da esperança, o brotinho. O brotinho, a gente tem que pedir a Deus, meus queridos, que o maligno não roube de nós a esperança. A esperança, tem um broto ali, vai crescer, isso vai ficar grande, isso vai dar fruto, paciência, perseverança, zela por isso. Está vindo o verão. Quanta desesperança no nosso mundo, não é verdade? Quantas pessoas já não enxergam mais sinais de nada, não enxergam mais nada, cegas. A esperança que nos faz enxergar os brotos, o verão está chegando, coisas boas estão vindo para nós. Deus é bom, o broto e o verão. Mas para isso, queridos, vamos entender que na nossa vida, Cristo é eterno, portanto tudo o contém, tudo vem dele, para nos devolver a ele. E em tudo o Senhor está agindo para nos cozinhar, manter aceso esse fogo que cozinha o pão da Eucaristia, manter aceso esse fogo que cozinha o barro do vaso novo, para que a gente possa ser para Deus. E bendito e louvado seja Deus, que a palavra de Jesus, que vai passando a história, está tocando em você e em mim, está nos afetando, está trombando em nós.
Você já imaginou que triste sua vida? Eu nem posso imaginar a minha. Que triste seria se essa palavra que não passa, mas perpassa, nunca tivesse me afetado, trombado em mim, me queimado por dentro, mudado chaves na minha cabeça, me convocado para viver o que eu vivo. Olha que desgraça que ia ser. Deus o livre, coisa chata, vazia. A palavra não passa, mas ela perpassa. Louvado seja Deus pela palavra que não passa, mas que está trombando com você, te esculpindo, te tirando lasca. É Deus trabalhando em nós, mas sejamos disponíveis à palavra que não passa. Vamos ficar em pé.